Olá, professora Rafaela. Primeiramente, parabéns pela graciosa e legal ideia e dizer que eu aceito o desafio. E o tema que eu vou tratar hoje é sucessão legítima. Suceder significa transferir. No caso específico de hoje, nós vamos falar da sucessão do patrimônio no caso de morte. Então, é a sucessão do patrimônio de alguém após a morte. Nós temos dois tipos de sucessão. Nós temos a sucessão testamentária, não muito utilizada no Brasil, e temos a sucessão legítima, que é a mais utilizada. A sucessão legítima vai acontecer toda vez que o autor da herança não deixar testamento. E a regra geral no Brasil é a aplicação da sucessão legítima. O que significa? Significa que se o autor da herança ele não deixa testamento, a ordem de vocação dos herdeiros ela será ditada pelo Código Civil de 2002, especificamente no artigo 1829. E o que diz o artigo? Que serão herdeiros, primeiro, os descendentes em concorrência com o cônjuge. Aqui vale uma parte, uma regra geral de sucessão. Os mais próximos sempre excluem os mais remotos. Então, eu vou falar da primeira ordem e os outros vão sendo excluídos tendo herdeiro anterior. Os primeiros, então, são os descendentes em concorrência com o cônjuge. Mas há um detalhe aqui. O cônjuge, ele só vai herdar em concorrência com os descendentes, junto com os descendentes, se ele for casado com o autor da herança, sem ser no regime de comunhão total de bens, sem ser no regime de comunhão parcial de bens e o autor da herança não tiver deixado bens particulares. E por último, o Código Civil fala que se ele for casado no regime de separação obrigatória de bens. Aqui também vale uma parte que o Código Civil fala em separação obrigatória de bens. Mais recentemente, na relatoria da ministra Nancy Andrighi, do STJ, ficou decidido que se o autor da herança for casado com o cônjuge no regime de separação, seja ela obrigatória, seja ela legal de bens, o cônjuge não irá herdar. Então, tirando esses três regimes, o cônjuge, quando ele concorrer especificamente com os descendentes, ele vai ser herdeiro. E aí o Código também faz mais uma ressalva. Se ele concorrer com os filhos que ele teve com o autor da herança, será reservado a ele 1/4 da herança. Bem, não tendo nem descendentes, e sobrando só o cônjuge ele irá concorrer com os ascendentes, com os pais, com os avós do autor da herança. Aqui vale dizer que não importa o tipo de regime de bens. Sempre que o cônjuge concorrer com os ascendentes, ele vai ser herdeiro. Não tendo ascendentes, o cônjuge recebe a totalidade de bens. Não tendo ascendentes, não tendo descendentes e não tendo cônjuge, vão herdar os colaterais até o 4º grau. Quem são eles? E aqui também os mais próximos exclui os mais remotos. Os colaterais de 2º grau, que são os meus irmãos, depois os tios e sobrinhos, e vale também uma outra parte, os sobrinhos irão preferir sobre os tios. Não tendo tios e não tendo sobrinhos, que são colaterais em 3º grau, a herança vai para os colaterais de 4º grau, que são os vulgos chamados primos primeiros. Ok, pessoal? Isso é uma breve relato, e uma breve explicação sobre a sucessão legítima. Um abraço, até mais. Obrigada, professora. Amei participar.